Questão 86 do capítulo 2. Um carrinho de controle remoto parte do repouso e segue o movimento retilíneo. Um smartphone montado no carrinho tem um aplicativo que transmite o módulo da aceleração do carro, medido por um acelerômetro, a cada segundo. Os resultados são dados nessa tabela. Aqui tem o tempo em segundos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Cada valor medido tem algum erro experimental. A. Desenhe um gráfico de aceleração versus o tempo e determine a equação para a linha reta que oferece o melhor ajuste de dados. Então, primeiro vou desenhar o gráfico de aceleração vezes o tempo. Aqui eu começo colocando os eixos, coloquei a aceleração e já indiquei a unidade, porque assim eu posso colocar só números no eixo, né? Coloquei o tempo e indiquei a unidade, mesma coisa. E eu até coloquei um papel quadriculado aqui atrás, no fundo, para que ficasse mais fiel ao que eu vou fazer, já que aqui é para um tratamento de dados. Então, no tempo 0, a aceleração é quase 6, tá aqui. No tempo 5, é um pouco menos de 3,5, 5 segundos, um pouco menos de 3,5. E eu plotei todos os dados aqui no ponto em azul. Agora eu preciso de uma reta, determinar a equação da reta, que oferece o melhor ajuste dos dados. Essa reta, que vai ajustar melhor os dados, vem da álgebra linear. Então, a gente quer uma reta do tipo ax mais b. E isso daqui pode ser pesquisado, né? Para quem quiser entender mais, o tema é ajuste de curvas e regressão linear. Fazendo o tratamento de escolher uma reta genérica que vai ter a menor distância entre um ponto aqui e a reta, a gente encontra um sistema, e esse sistema pode ser colocado em uma matriz, e esse A e esse B geralmente são obtidos, pode ser por qualquer método. Geralmente os materiais indicam o método de Cramer para resolver matriz, e daqui já surge direto o coeficiente angular da reta e o coeficiente linear da reta. Então aqui está os somatórios. Isso aqui funciona para qualquer regressão linear. Então coloquei aqui essas equações. Para quem quiser saber de onde veio isso, pode pesquisar aqui, ajuste de curva e regressão linear. Montei a tabela com x e com y. No caso, x, a abscissa vai ser o tempo. Aqui x e aqui y. Então y vai ser a aceleração. Coloquei aqui os valores de x, valor de y. Aí eu olho para cá tudo que eu vou precisar. Vou precisar, por exemplo, do x ao quadrado e do xy. Então coloquei aqui o x ao quadrado. Elevei essa parte que é ao quadrado. E o xy também já coloquei aqui porque eu vou precisar dos somatórios dele. Aí eu faço somatório de tudo. O somatório de x, então somando tudo isso dá 15. O somatório de y dá 28,46. O somatório de x ao quadrado dá 55. E o somatório de xy dá 62,17. Agora eu posso substituir cada um desses somatórios aqui e encontrar A e B. Então aqui tem um n. O n é o total de dados, né, de pares ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que aparece o 6 aqui. Então aqui é o x ao quadrado. É esse somatório aqui. E esse daqui é o somatório ao quadrado. Então vai ser esse aqui ao quadrado. Um é 15 ao quadrado, o outro é 55. Vezes o n aqui, né? Vezes o 6. Então eu só substituo cada uma dessas aqui, encontro o valor de A e de B. E encontrando o valor de A e de B, eu fico com a equação da reta. f de x igual a ax mais b. Isso dá certo porque, como o coeficiente angular está negativo, a gente olha para a reta que a gente desenhou, quer dizer, para os pontos que a gente já plotou no gráfico, e vê que realmente o coeficiente angular deve ser negativo. Aqui, o coeficiente angular deve ser negativo. E para o x igual a 0, vai sobrar só o coeficiente linear, que aqui na nossa reta deu um pouquinho acima de 6, 6,03, sendo que o valor do dado é 5,95. Mas não é necessário coincidir, é a reta que melhor ajusta, é a que tem a menor diferença para cada um dos pontos. Então, para desenhar essa reta, primeiro eu ajustei aqui, né, que eu fiz uma f de x igual a x mais b, só que a minha variável independente é o tempo,
e o nome da minha função é A, aceleração, né? Então eu escrevi desse jeito. Agora eu quero plotar ela no gráfico. Então eu preciso de dois pares ordenados para colocar no gráfico e traçar uma reta a partir desses dois pares. Eu já tenho a 0,6. Então 0, quer dizer, o tempo igual a 0 dá 6,03. E agora eu escolho 6, que é um dado que está... Quer dizer, não é um dado, é um ponto que está depois dos dados experimentais. Aí vai servir para pegar toda a região que tem os dados. Então, eu faço a avaliação em um tempo igual a 6 segundos e dá 2,97. Então, eu tenho esses dois pares ordenados. 0, 6,03 e 6, 2,97. Então, 0, 6,03 e 6, 2,97. Aqui quase no 3 e aqui perto do 6. Então, eu traço essa reta. Então, ajustou bem mesmo. Então, assim eu resolvi a letra A. É assim que se faz uma regressão linear, como ajusta, uma melhor curva para os dados, tudo. E agora, a gente vai usar a equação que a gente encontrou aqui, ó, na A de t, para calcular V de t, a velocidade do carro em função do tempo. E depois fazer um gráfico V de t. E tem que responder se esse gráfico é uma linha reta ou não. Então aqui eu tenho a aceleração. A partir dos dados que eu encontrei, eu fiz uma regressão linear e obtive a função horária. Então vou aqui para B. A aceleração é a taxa de variação temporal da velocidade em relação ao tempo. Taxa de variação temporal, né? Então, essa equação é equivalente a essa. A aceleração vezes um infinitesimal de tempo é igual a uma variação infinitesimal na velocidade. E se eu integrar ambos os lados dessa equação, a integral de dv é v, e a integral de a de t eu reescrevo aqui. Agora eu substituo a aceleração pela reta que eu encontrei. Menos 0,51, eu quero colocar as unidades. Metro por segundo ao cubo, porque na hora que eu multiplicar por t, que tem a dimensão de segundo, vai sobrar metro por segundo ao quadrado. E o coeficiente linear já tem a dimensão de aceleração também. Então aqui eu prefiro trabalhar com as unidades, então por isso que eu coloquei as unidades aqui nessa expressão da aceleração. Mas se você quiser trabalhar sem as unidades, dá certo também. Só que as unidades sempre vão indicar se houver um erro no meio do procedimento. Então tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que vai evitar de causar erros, a parte ruim é que carrega muito a notação, né? Então, para resolver essa integral, eu divido a integral da soma como a soma das integrais. O que é constante eu deixo fora, a integral de t é t ao quadrado sobre 2. Aqui, da mesma forma, vai ser só a integral de dt. A integral de dt é t mais c2. Aqui eu coloquei uma constante, aqui eu coloquei outra. E eu faço aqui uma análise dimensional dessa constante e vejo que c1 tem a mesma dimensão da variável que acabou de sair do resultado da integração. A integração aqui é feito, o resultado é t ao quadrado. Então a dimensão de c1 é segundo ao quadrado. E a dimensão de c2 é segundo. Agora eu faço essa distributiva aqui. Então, dividindo esse valor aqui por 2, dá menos 0,255 metros por segundo ao cubo, vezes t ao quadrado, mais, eu faço essa distributiva. Quando eu faço essa distributiva, como tudo aqui é constante, eu vou renomear para outra constante. Então, eu vou chamar de C1 estrela. E eu vou fazer uma análise dimensional de C1 estrela. Como o C1 tem segundo ao quadrado, e aqui é metros por segundo ao cubo, o resultado desse produto dá metros por segundo, que é certinho as unidades de velocidade, que é o que a gente está trabalhando aqui. Então, eu faço essa distributiva novamente. Aqui da mesma coisa, eu renomeio de C2 para C2 estrela. E uma análise dimensional aqui me retorna que essa constante C2 tem dimensão de metro por segundo. Certinho. Antes eu não poderia somar C1 mais C2 porque tem dimensões diferentes. Agora eu posso. C1 estrela mais C2 estrela. Então repito aqui, e C1 estrela mais C2 estrela eu chamo de C3 estrela. Agora eu tenho que determinar C3 estrela para entregar o resultado da velocidade. E o enunciado permite fazer isso quando ele diz que o carrinho de controle remoto parte do repouso. Então no tempo zero ele estava em repouso, a velocidade é igual a zero. Então eu venho aqui e faço V de zero igual a zero. Então se eu aplicar o zero aqui onde tem o t, que substitui por zero nessa equação, zero essa parcela, sobra C3, que tem que ser igual a zero. Portanto eu pego isso aqui e reescrevo
A expressão para v de t é essa. Eu estou na B, vamos ver o que mais ela pediu. Use a equação de t que você encontrou na parte A para calcular v de t, já fiz. Desenhe o gráfico v de t. Então agora eu tenho que desenhar e ver se é uma linha reta. Bom, o gráfico v de t é uma parábola, com concavidade para baixo. Eu preciso de alguns pontos notáveis para desenhar uma parábola. Há uns pares ordenados que vão ser úteis para mim. Então, eu já sei que é o 0, 0. Se eu colocar 0 no tempo, vai me retornar 0 na velocidade. Então tá aqui um ponto. 0 no tempo, 0 na velocidade. A primeira entrada do par ordenado é a abscissa. Agora, aqui eu também quero o outro ponto em que a velocidade é 0 também. Tem algum outro segundo na frente que vai fazer com que a velocidade seja 0, porque é uma parábola com concavidade para baixo. Então, eu não sei qual é o tempo que eu tenho que fornecer, mas eu sei que tem algum tempo que eu forneço que eu obtenho a velocidade 0 também. Isso daqui eu só estou fazendo para plotar o gráfico, vai me ajudar a plotar o gráfico. Então, daqui eu parto para cá e faço 0, né, vezes esse tempo. Eu aplico aqui na equação da velocidade, eu quero o resultado 0 e quero saber qual tempo me retorna isso. Quando eu coloco aqui 1t em evidência, eu estou colocando também as unidades que vai ser mais fácil de trabalhar. Então, 1t valendo 0 já zera isso daqui tudo, que é esse t aqui que eu já obtive. Eu quero saber do outro. Então, eu pego só essa parte aqui e igualo a 0, porque eu quero saber também qual vai ser o outro t que vai zerar esse parênteses, que vai zerar tudo. Então, essa é assim que se trabalha quando a gente coloca alguma coisa em evidência e parte para a próxima linha de conta. Não é simplesmente zerando isso aqui, porque esse t vale 0, supostamente. Então, agora sim, eu tenho essa equação e eu posso isolar o t aqui. Isolando, eu encontro 23,65 segundos. Agora eu sei do par ordenado. 23,65 retorno 0 também. Tenho já os dois pontos das raízes. E agora eu quero saber no meio dele qual é a altura máxima. E a altura máxima é uma parábola, é a média das raízes. Está na metade das raízes, porque é simétrico de um lado e de outro. Então eu quero avaliar qual é o valor da função na metade das raízes. Então eu pego 0 mais 23,65 dividido por 2, pego a metade das raízes, e eu quero saber o que isso retorna. Então, fazendo esse cálculo aqui, dá 11,83. Então eu avalio o 11,83 segundos na expressão da velocidade e encontro aqui 35,64 metros por segundo, que é o que me retornaria o gráfico aqui da velocidade, né? O ponto máximo. Então agora eu já sei esse par ordenado, esse e esse. Mas agora eu também quero eu já tenho o primeiro par ordenado do dado, que começa no tempo 0, aqui. E eu quero também do último. O último é 5. Então, 5 segundos eu quero ver qual velocidade isso daqui me retorna. Então eu avalio também, só que os 5 segundos vai pedir aqui na letra C. Use seu resultado da parte B para calcular a velocidade do carro em 5 segundos. Então lá na C, eu calculo aqui em 5 segundos e encontro 23,77. Então já é mais um par ordenado. Tempo 5, velocidade 23,77. Então agora eu tenho 4 dados. Esse, o 5, 23 e o 11,8, quase 12, 35. Pronto, eu tracei esses. Agora, eu preciso deixar isso daqui também assim, pontilhado, porque o gráfico do meu experimento é só essa parte aqui sólida, que eu não apaguei. Que vai de 0 a 5, porque eu simplesmente não tenho esses outros dados, eu não medi essa parte aqui. Então, se eu não medir, eu só fiz esse cálculo aqui e esse para me ajudar a plotar o gráfico. Porque eu sei que é uma parábola simétrica, então eu coloco lá, mas o que eu vou apresentar como resposta é essa parte aqui, só. De 0 a 5. Então, agora eu já plotei o gráfico da letra B. Ele ainda pergunta aqui se esse gráfico é uma linha reta. Não é uma linha reta. Talvez até pareça uma linha reta, mas não é. É um arco de parábola.
A gente pode ver também que não é uma linha reta por causa da equação aqui, que é em t ao quadrado. Então eu já fiz a B, a C era para calcular no tempo t igual a 5, eu já fiz aqui dentro da B mesmo. E D, calcule a distância que o carro trafega entre t igual a 0 e t igual a 5 segundos. Para calcular isso, eu vou fazer assim. Fazer o gráfico da velocidade de 0 a 5, esse aqui. Mas eu não fiz tão bem, porque eu só quero representar a ideia. A integral da velocidade, olha só, quando eu faço a integral, eu calculo a área embaixo da curva. O cálculo da área, ele vai me retornar a dimensão do produto entre as unidades de um eixo e do outro. Então, se eu fizer o produto entre as unidades de medida de cada eixo, metro por segundo vezes segundo, eu vou ter a unidade de metro. Então, eu sempre posso fazer análise dimensional do produto dos eixos para saber o que a integral vai me retornar. Nesse caso, a integral é numericamente igual à distância percorrida. Então, eu faço uma integral de 0 segundos até 5 segundos na velocidade. A integral de velocidade é a função horária da posição. E no caso aqui, como eu estou fazendo definida, eu já vou obter um valor numérico que é o resultado, de 0 a 5. Eu também poderia fazer uma integral indefinida e depois avaliar de 0 a 5 o que acontece. Mas assim é mais rápido. Então eu substituo a velocidade aqui, a expressão da velocidade, e agora eu só preciso calcular a integral. Eu deixei indicado aqui a integral de t ao quadrado, t ao cubo sobre 3, a integral de t ao quadrado sobre 2, avaliado de 0 segundo a 5 segundos. Então eu faço o final menos o inicial, o maior é 5, o menor é 0. Aqui também, final menos o inicial, maior é 5, menor é 0. E fazendo aqui, verificando a dimensão de cada parcela, fica em metros, certinho, como deveria ser. E essa soma dá 64,74 metros, que é o resultado da D, que é a distância percorrida de 0 a 5 segundos. Calcula a distância que o carro trafega entre t igual a 0 e t igual a 5 segundos. Assim a questão fica completamente resolvida.